Um governo marcado por uma polêmica e pela retirada do presidente por parte da exigência do povo. No vídeo de hoje vamos estar abordando um dos governos no território brasileiro que fora marcado por um momento de tensão aonde se pensou que haveria mudança, mas na verdade houve tragédia e corrupção. Hoje vamos estar falando de um dos maiores eventos que mostra a força da população, exigindo que o governo literalmente levasse a sério o termo democracia. Hoje estaremos falando sobre o governo Collor. Não perca nenhum detalhe do que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade que ajuda você a entender melhor a história e ainda faz você embarcar para uma viagem incrível pelas areias do tempo, ok? Pessoal, nesse vídeo vamos estar tratando de história brasileira, algo um pouco mais atual, perto, anos 90, e é um assunto bem importante que cai muito em prova. Por isso eu recomendo a você, preste bastante atenção no que for dito aqui no vídeo de hoje. E se você gostar desse estilo de vídeo, comenta aqui, fala aqui nos comentários esse tipo de vídeo, se você quer que esse tipo de vídeo se repita ou não, se você quer que continue abordando outros eventos históricos e tudo mais. O que vocês pedirem, eu vou estar fazendo aqui no canal, ok? Maravilha? Bom, pessoal, vamos estar falando do governo Collor. O governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Talvez você não faça nem ideia de quem se trate, mas eu tenho certeza que algum familiar seu, principalmente seus pais, seus tios e seus avós, lembram bem do governo de Collor. Até porque o mesmo é marcado por uma seguinte palavrinha chamada impeachment. A mesma é responsável literalmente pela retirada de alguém de algum local. Por exemplo, no caso de Collor, que foi impeachmentado do seu governo. Mas antes de falarmos do impeachment de Collor, nós temos que falar do seu governo e tudo mais e o que aconteceu. Bom, para que vocês não sabem, Collor ele assumiu a presidência após a saída do presidente José Sarney. Exatamente. Quando José Sarney sai da presidência, em um dia eu falo aqui sobre o fim do governo militar e tudo mais, como Sarney subiu ao poder, um dia eu falo aqui. E o que acontece? Houve uma disputa acirrada, principalmente no segundo turno, entre Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente. Você não sabia? O Lula tentou disputar as eleições bem antes do que mais à frente, do que normalmente a galera da minha época lembra. Ele disputou ainda nos anos 80 para 90 a disputa pela presidência. Acontece que Collor acabou ganhando. E quando ele ganha, em 1990, ele assume como presidente do Brasil. Eu abro até um parênteses sobre isso, que é muito interessante, até engraçado, que muita gente na época votou no Collor, não era apenas pelas questões da plataforma dele que ele apresentava, que eu vou até falar para vocês, mas sim porque, como ele era um cara mais novo, o pessoal falava, nossa, ele é bonito. Muita gente votou no Collor, porque na época o consideravam bonito. Enfim. E o que acontece? Qual era então a plataforma política de Collor? Bom, ele dizia que iria ajudar os descamisados, ou seja, aqueles que viviam na linha da pobreza, e iria caçar os marajás. Na visão dele, eram funcionários públicos que literalmente acumulavam salários e não faziam muita coisa. Então ele literalmente ia combater a corrupção, abaixar a inflação, que estava altíssima. A inflação sempre foi um problema muito presente na história do Brasil, principalmente ali pega parte do governo militar em diante. A inflação sempre foi parte do Brasil, principalmente na época de FHC, que ele vai tentar estabilizar um pouco a inflação. E ocorre o seguinte, inicia-se o governo de Fernando Collor de Mello. Até aí tudo bem, todos achavam, nossa, vai ser um excelente presidente, até porque, não sei se você sabe, mas Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente a ser eleito por um voto democrático, depois de 30 anos durante o governo militar, em que as eleições eram, de certa forma, indiretas, não havia uma participação maior da população. Tanto que você vai ter toda a questão das diretas já, e eu vou falar isso em um outro vídeo.
ok? Inicia-se o governo de Collor. Até então, tudo parecia bem, até o dia em que ele apresentou o Plano Brasil Novo, ou conhecido também como Plano Collor. O plano consistia em literalmente tentar controlar a inflação e seguir uma visão liberalista, ou seja, Collor tinha aberto o Brasil para investimento estrangeiro e tudo mais, e no caso as empresas que vinham do estrangeiro não pagavam tanto e conseguiu investir o capital aqui no Brasil. Só que isso gerou uma certa recessão no país, pois como as empresas estrangeiras tinham mais vantagem do que as empresas nacionais, muitas empresas nacionais e indústrias vão começar a falir, gerando assim muito desemprego no território brasileiro. E outro fator que marcou muito, eu estou deixando algumas informações aí sobre o Plano Collor, o que marcou muito, o governo de Collor foi o confisco das poupanças de milhares de brasileiros. Exatamente. Muitos brasileiros não puderam ter acesso à sua poupança, principalmente pessoas que tinham literalmente uma certa quantia alta no banco, uma pessoa que juntou por tanto tempo para pagar funcionários ou até mesmo viajar, não poderia ter acesso àquele dinheiro. Há dito de pessoas que não puderam pegar nada, então algumas, infelizmente, chegaram até mesmo a morrer. Há relatos de pessoas que caíram para trás no dia que foi sacar e não conseguia nem nada. Então, isso começou a gerar um certo desconforto nos brasileiros. Para tentar reverter a situação, lançou o Plano Collor II, seguindo a mesma visão, alterando alguns pontos aqui e ali. Entretanto, tudo ia por água abaixo, até que houve o momento mais tenso do governo Collor. Ele não dizia que iria caçar os corruptos em sua plataforma política. Aconteceu que descobriu-se, através de denúncias, de que o governo Collor estava envolvido em corrupção. Isso mesmo. Ao que parece, foi tanto uma denúncia por parte do irmão do ex-presidente e de um motorista que também confirmou o relato do mesmo. Ao que parece, o chefe, o tesoureiro do ex-presidente Collor estava envolvido em corrupção e o presidente também está envolvido nesse esquema. Então, aconteceu que, devido a essa situação toda, o famoso PC Farias, antes que eu esqueça de citar, então o povo foi para fora. Os jovens se juntaram como os famosos caras pintadas, exatamente. Começaram a gritar palavras de ordem, pedindo impeachment do presidente Collor, porque não aceitavam um governo que se dizia contra a corrupção, abraçando a corrupção. E da mesma forma, devido a toda a situação econômica que o Brasil se encontrava e o número de pessoas desempregadas, iniciou então uma CPI em relação ao governo Collor. Claro que depois de um período, ele mesmo acabou renunciando, mas o processo seguiu e ele foi cassado. Ele teve os direitos políticos dele suspensos por 8 anos e sofreu o impeachment. E assim foi o governo do presidente Collor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo interessante, mais contemporâneo, que cai muito em prova. Qualquer coisa, volta o vídeo, pega as informações principais, anote, vai lhe ajudar bastante, ok? Bom, pessoal, outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, não esqueçam de deixar o like no vídeo, é muito importante. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você acha conteúdo de qualidade que ajuda você a compreender melhor a história e sacar mais sobre alguns eventos que aconteceram na história e tudo mais, ok? Outra coisa, pessoal, nos segue lá nas nossas redes sociais, lá você encontra conteúdo de qualidade que ajuda você a compreender melhor a história. Olha, tem análise de livros, tem tudo lá. Vai lá e lá você consegue conversar comigo. Manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia. Se torne mais um seguidor do Instagram aqui do Jornada na História. Maravilha? Bom, pessoal, eu vou ficando aqui. Você tem uma excelente semana e sexta-feira temos o encontro. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!